Tem um momento da jornada em que a gente cansa de pedir, cansa de falar com o universo como quem implora, de olhar para o céu com o coração apertado perguntando: por que ainda não veio? E foi exatamente ali, nesse espaço entre o desespero e a rendição, que eu compreendi algo poderoso. O universo não responde a pedidos ansiosos, ele responde à vibração silenciosa da certeza. E isso muda tudo. Eu passei muito tempo achando que precisava convencer o invisível, como se minha fala tivesse que ser repetida, reforçada até exaustar. Mas quanto mais eu pedia, mais longe parecia o que eu buscava. Até o dia em que, sem forças, eu apenas falei com o coração, sem implorar, sem medo, sem expectativa. E algo diferente aconteceu. Foi ali que eu entendi: não se trata de pedir, se trata de declarar com presença, falar com o corpo inteiro, com alma, com fé, e depois soltar. Se você também já tentou de tudo, se o que deseja parece escapar cada vez que você corre atrás, eu te convido a escutar este vídeo com o coração aberto, porque talvez tudo o que está faltando é você parar de pedir e começar a afirmar com verdade. Por muito tempo eu achava que precisava pedir com força. Repetia palavras, frases, intenções, como se o universo estivesse lá fora, surdo, esperando minha súplica perfeita. Mas quanto mais eu pedia, mais longe tudo parecia. Era como se houvesse uma distância invisível entre o que eu queria e o que eu realmente estava vibrando. E essa distância doía. Eu me sentia pequeno. Faltava algo em mim. Sentia como se estivesse batendo em portas fechadas, dia após dia. Até que num instante de silêncio eu parei de pedir. Fechei os olhos, respirei fundo e apenas senti. Em vez de desejar com urgência, comecei a imaginar como seria já ter aquilo. Me vi dentro da cena, como se já estivesse vivendo aquela realidade. E nesse momento algo dentro de mim mudou. Meu coração desacelerou, minha mente silenciou. E pela primeira vez, não parecia que algo estava fora de mim. Era como se o que eu buscava estivesse me esperando, não lá fora, mas aqui dentro. A sensação era tão real, tão viva, que eu não conseguia mais duvidar. Não era sobre merecimento, não era sobre esforço, era sobre frequência. Quando senti como se já tivesse, tudo em mim começou a reorganizar a forma como eu existia. Meus pensamentos se alinharam, meu corpo relaxou, a ansiedade perdeu espaço. Eu entendi que o ato de pedir parte da escassez, mas o ato de sentir já parte da completude. Pedir me colocava na ausência, sentir me colocava na presença. E o universo responde à vibração, não à carência. A cada respiração profunda, eu me sentia mais inteiro. Era como se meu corpo dissesse: já está acontecendo. E mesmo que nada visível tivesse mudado ainda, eu já me sentia em outra realidade. A mudança começou aqui, na forma como eu sentia o agora. Quando parei de pedir e apenas mergulhei na sensação de que aquilo já era meu, algo se abriu. Uma clareza silenciosa, uma paz que não vinha de fora. E curiosamente, foi só depois disso que as coisas começaram a acontecer lá fora também. Coincidências surgiram, oportunidades inesperadas chegaram, pessoas certas se aproximaram sem que eu precisasse forçar nada. E hoje eu percebo: o universo não é um juiz que espera pedidos. Ele é um espelho que responde ao que vibra com força dentro de mim. Quanto mais eu sinto como se já fosse, mais a realidade ao redor se dobra para refletir isso. Não há esforço, não há luta, só há sintonia. E essa sintonia só acontece quando eu paro de pedir e começo a viver internamente aquilo que desejo externamente. Não é mágica, é física da consciência. E esse entendimento mudou tudo. Agora, sempre que sinto carência querendo dominar, eu paro, respiro, fecho os olhos e volto a sentir como se já estivesse vivendo. E esse simples gesto reorganiza tudo, porque a verdade é que o universo não entende palavras, mas ele entende com perfeição aquilo que meu coração sente com verdade. E quando eu sinto com verdade, a realidade não tem escolha. Ela se molda, ela responde, ela se aproxima. Sempre que eu implorava, algo em mim parecia encolher. Era como se, ao pedir com desespero, eu confirmasse que não era digno, que aquilo estava distante.
que a realidade que eu queria era um sonho inalcançável. E quanto mais eu fazia isso, mais frágil eu me sentia. Até mesmo minha voz tremia. Eu achava que o universo precisava ouvir minhas súplicas. Mas, na verdade, quem precisava ouvir minha verdade era eu mesmo. Foi quando percebi que não bastava querer. Era preciso declarar, não como quem exige, mas como quem reconhece. Porque quando eu afirmava com clareza o que eu escolhia viver, algo em mim se erguia. Meu corpo mudava. Meus olhos ganhavam direção. Minha respiração se tornava firme. Era como se, naquele instante, eu dissesse ao campo ao meu redor: isso sou eu agora. E o campo, por sua natureza, respondia. Implorar parte da dúvida. Declarar parte da certeza. E quando eu comecei a afirmar com verdade aquilo que antes eu só pedia com medo, uma força nova nasceu em mim. Uma força silenciosa, mas viva. Eu não precisava convencer ninguém. Só precisava convencer meu campo energético. E para isso bastava eu sentir com clareza e declarar com convicção. Foi estranho no começo. Meu corpo ainda trazia marcas da antiga programação. O medo, a escassez, a espera. Mas a cada nova declaração, a frequência mudava. Eu sentia a vibração se reorganizando como se cada palavra fosse uma chave abrindo portas invisíveis. A vida cuida de mim. O que escolho já está vindo. Minha vibração cria minha realidade. Não eram só frases. Eram códigos que eu passava a viver por dentro. E eu comecei a notar que o universo não reage a gritos. Ele reage a alinhamento. Quando minha intenção, meu corpo e minha emoção diziam a mesma coisa, tudo ao meu redor começava a refletir esse estado. As respostas vinham sem esforço. As situações se ajustavam. A sincronicidade voltava. E tudo porque eu parei de implorar e comecei a declarar. Hoje, minha prática é simples. Respiro fundo. Me conecto com a emoção do que desejo viver. E com o coração calmo, afirmo. Está feito. Não por arrogância, mas por confiança. E essa confiança não nasceu de fora. Ela brotou do momento em que percebi que meu campo vibra com muito mais força quando minha fala vem do sentir e não da falta. A frequência da minha voz mudou. A vibração do meu corpo mudou. E com isso, a resposta do universo mudou. Porque agora eu não peço. Eu declaro. Com amor. Com verdade. Com presença. Existe um momento em que o silêncio fala mais do que qualquer grito. E eu descobri isso quando parei de falar apenas com a boca e comecei a falar com o coração. Não é fácil, porque a mente tenta dominar tudo. Ela quer argumentar, explicar, provar. Mas o campo que nos cerca não entende linguagem de controle. Ele entende a vibração que vem da essência, aquilo que nasce no peito e não na garganta. Teve um instante sentado em silêncio em que eu só respirei profundamente. Não pedi, não questionei, não desejei, apenas senti. Uma paz tão profunda que era quase uma prece sem palavras. E foi nesse espaço vazio que algo me respondeu. Uma sensação leve, como se o universo dissesse: agora eu te ouço, porque eu finalmente estava sendo sincero, sem esforço, sem máscaras, só sendo. Muitas vezes eu achei que precisava dizer as frases certas, repetir as palavras exatas, fazer tudo do jeito certo para ser atendido. Mas percebi que o que cria não é a forma, é a coerência. Quando minha intenção está limpa, meu corpo está calmo e minha emoção está alinhada, a fala não precisa ser perfeita, porque o campo não responde à estética da frase, ele responde à energia por trás dela. Foi libertador entender isso, porque eu passei a falar menos e sentir mais. A intenção se tornava uma oração, a respiração, um recado, a gratidão, uma linguagem silenciosa, e tudo o que eu dizia vinha carregado de verdade. Aquele tipo de verdade que não se ensaia, só se sente. E quando eu sentia, o universo escutava. Hoje eu entendo que cada vez que me alinho, meu corpo vira um transmissor, um canal aberto. E quando eu falo nesse estado, não estou pedindo. Estou vibrando. Não estou querendo convencer nada. Estou revelando o que já sou. O universo não precisa de explicações. Ele reconhece frequência. Por isso, antes de qualquer frase, eu respiro. Me conecto. Me pergunto:
O que estou sentindo agora é verdade. E só então, falo. Às vezes apenas um obrigado. Outras vezes um eu confio. Palavras simples, mas carregadas da vibração certa. E essa vibração é o que move tudo. É mágico perceber que mesmo antes de abrir a boca, algo já começa a se mover. Porque quando o coração está presente, o universo já ouviu, já sentiu, já começou a responder. Eu já desejei muitas coisas com tanta força, que parecia que o desejo me escapava pelos dedos. Era como tentar agarrar o vento. Quanto mais eu corria atrás, mais distante parecia. E só depois de tanto esforço é que comecei a perceber que o problema não era o que eu queria, mas o jeito como eu sentia. Eu desejava com medo, com escassez, como se tudo estivesse longe, fora do meu alcance. Eu pensava, eu quero isso porque ainda não tenho. E cada vez que dizia isso para mim mesmo, minha vibração gritava ausência, gritava carência. O universo não escutava meu pedido. Ele sentia minha falta. Era como tentar criar uma realidade nova, sustentando a energia da antiga. E foi aí que tudo virou de cabeça para baixo. Quando eu entendi que o que transforma não é o desejo, é a presença. Eu comecei a testar, fechava os olhos e, ao invés de querer, eu decidia, eu afirmava, eu já sou isso, eu já vivo isso, eu já tenho isso. Mesmo sem nada ter mudado por fora, meu corpo reagia. Era como se minhas células começassem a se reorganizar, como se meu sistema todo dissesse, ok, estamos indo para essa direção. E o campo ao redor respondia com sincronicidades inesperadas. Foi uma virada interna. Eu parei de pedir e comecei a declarar, com firmeza, com leveza, com fé, não com ansiedade, não com pressa, mas com a certeza de quem já vive o que ainda está se manifestando. Eu dizia para mim mesmo, isso já é meu, isso já existe. E sentia no peito, na pele, no ar. Era como vestir uma roupa antes mesmo dela chegar. E quando eu afirmava, algo mudava. Minha postura, meu olhar, meu silêncio. Tudo ficava mais calmo, porque não havia mais a tensão de esperar. Só havia a confiança de caminhar junto com o invisível. E nesse caminhar, as respostas chegavam, não como mágica forçada, mas como consequência natural de um estado vibracional novo. Hoje, eu não desejo mais com medo, eu afirmo com verdade. Eu olho para aquilo que quero e digo, obrigado por já estar vindo, porque eu sei que no plano quântico já existe, já vibra, já pulsa, e tudo o que preciso fazer é me alinhar a essa frequência com presença. E quando a presença chega, o medo vai embora. Porque onde há verdade, não há espaço para dúvida. Eu já passei noites em claro, repetindo frases, fazendo orações, visualizando cada detalhe. Mas tudo isso com o coração apertado. No fundo, mesmo tentando acreditar, havia sempre uma camada de dúvida ali dentro. Como se eu estivesse tentando convencer o universo, mas sem ter me convencido ainda. Eu achava que se pedisse o suficiente, algo finalmente aconteceria. Mas não acontecia. Foi só quando eu senti, de verdade, aquela certeza quieta no peito que tudo começou a mudar. E não foi num momento de esforço, foi num instante de rendição. Eu simplesmente sabia, sem explicar, sem entender com a mente. O corpo inteiro dizia, já é. E aquela vibração silenciosa era mais forte do que qualquer grito desesperado. Eu aprendi que o universo não responde à intensidade do meu pedido, mas à coerência da minha vibração. Se minha mente diz, quero muito isso, sim, mas meu campo vibra, não tenho, o universo segue a vibração, porque ele não lê palavras, ele lê frequência. Ele sente o que pulsa aqui dentro, mesmo quando a boca tenta dizer o contrário. E quando eu vibro certeza, algo se abre. As coisas fluem com leveza. As coincidências se alinham como peças de um quebra-cabeça que eu nem sabia que estava montando. Eu respiro diferente. Eu ando diferente. Porque não estou mais esperando algo acontecer. Eu já me tornei o que desejo. E é essa transformação que abre caminho para o resto. Hoje eu entendo. Um segundo de verdadeira certeza vale mais do que dias de ansiedade. Porque é nessa certeza que mora a criação. É nesse silêncio interior que o campo começa a se mover.
É como uma semente que, ao ser plantada com fé, cresce mesmo quando ninguém está olhando. E essa fé não vem da cabeça, vem da entrega, vem de confiar tanto que já não preciso controlar, já não preciso vigiar o tempo todo, porque o universo não falha, ele só espera que eu diga com energia: já é meu, já está feito. E quando essa certeza pulsa, o impossível simplesmente perde o sentido. Por muito tempo minhas palavras vinham carregadas de desespero. Eu dizia que confiava, mas por dentro tremia de medo. Toda vez que eu pedia havia uma pontinha de dúvida, como se algo em mim dissesse: será que vão me ouvir? E era isso que o universo respondia. Não a minha voz, mas a minha insegurança silenciosa. Até o dia em que eu parei de implorar e comecei a declarar. Declarar para mim não é dizer com força, é dizer com verdade, com o coração inteiro, com o corpo inteiro. É quando eu afirmo algo tão profundamente que não sobra espaço para incerteza. Eu me vi diante do espelho e pela primeira vez falei com clareza: a vida que eu desejo já existe, e eu estou pronto para viver nela. E naquele momento, algo mudou no ar. As palavras deixaram de ser um pedido e se tornaram uma confirmação, uma assinatura vibracional. Eu percebi que cada vez que eu afirmava com convicção, o universo reagia como um eco imediato. As coisas aconteciam sem alarde, sem drama. Um e-mail inesperado, uma ligação que parecia improvável, um sim onde antes havia silêncio. E tudo isso acontecia quando eu não estava mais tentando convencer ninguém, nem o universo, nem a mim. Eu apenas dizia, com alma, com presença, e deixava ir, porque a realidade responde ao que está resolvido dentro, e não ao que está sendo testado por fora. Quando eu afirmo com verdade, eu dou ao universo um comando claro, uma vibração limpa. Não há mais espaço para será, não há mais perguntas. Há apenas presença, e essa presença tem poder. É como se ao afirmar, eu deixasse um rastro energético tão firme que o campo quântico não tivesse alternativa, a não ser reorganizar tudo ao meu redor. E eu passo a caminhar com a certeza de que aquilo que vibrei já começou a se mover em minha direção. Hoje, eu não falo esperando que funcione. Eu falo porque sei, porque já senti, porque algo em mim reconhece esse caminho como meu. Não preciso me justificar. Não preciso repetir 100 vezes. Uma afirmação verdadeira carrega mais força do que 1000 repetições mecânicas. É a emoção que sela o pacto. E é o silêncio interno que faz com que ele se cumpra. A vida deixou de ser um jogo de apostas. Agora é um espelho. E quanto mais clara e coerente é a imagem que projeto, mais precisa é a resposta que recebo. Eu não corro mais atrás das provas. Eu sou a própria prova. E é nesse estado que tudo se revela, porque deixei de suplicar e passei a declarar com alma. E se ainda houver algum ruído dentro, eu paro, respiro, reencontro meu centro. E só então falo, porque sei que a vibração vem antes da frase. E é por isso que hoje, a realidade me responde com precisão. Eu já falei com desespero, já chorei em voz alta, pedindo um sinal, já olhei para o céu esperando que algo me salvasse, mas tudo o que eu sentia era o eco da minha própria angústia. Nada mudava, nada se movia. Era como se o universo não estivesse ouvindo, e isso me deixava ainda mais perdido. Até que, com o tempo, eu entendi. Ele sempre ouvia, mas ouvia a vibração, não as palavras. Quando minha mente gritava, meu campo se embaralhava. Eu falava uma coisa, mas meu corpo vibrava outra. Era como acender uma lanterna tremendo. A luz saía, mas toda distorcida. E o universo, sensível como é, não conseguia decifrar. E por não entender, ele esperava. Ele não punia, não negava. Apenas aguardava que eu me alinhasse de novo, que eu me tornasse coerente. Ser coerente para mim não é estar calmo o tempo todo. É estar inteiro. É deixar que o que penso, o que sinto e o que faço caminhem na mesma direção. Não adianta dizer, está tudo bem se o corpo vibra medo. O campo percebe. E por mais que eu tente disfarçar, não tem como enganar a energia. Ela traduz exatamente o que está aqui dentro, mesmo que eu não perceba. Foi quando parei de fingir. Quando decidi que não queria mais parecer confiante, eu queria me tornar confiante. Mesmo que fosse aos poucos. Mesmo que ainda doesse.
E foi nessa decisão que comecei a reorganizar meu campo. Comecei com o corpo, depois com a respiração, depois com pequenos gestos. E de repente meu campo começou a ficar mais claro. A vida então começou a me escutar diferente, porque eu estava enviando um sinal limpo, sem interferência, sem ruído. Era como uma melodia que finalmente fazia sentido. E o mais bonito é que eu não precisei forçar nada. Só precisei me alinhar, me escutar e deixar que essa escuta se tornasse uma nova frequência. A coerência virou minha linguagem com o universo e tudo ficou mais leve. Eu não precisava mais suplicar por respostas. Elas vinham, no tempo certo, no formato perfeito. Eu só precisava me manter inteiro, me manter verdadeiro. Porque é essa integridade vibracional que o campo reconhece. É essa harmonia interna que manifesta o novo. Mesmo nos dias em que me sinto vulnerável, eu me lembro. Não preciso estar forte. Só preciso estar verdadeiro. Porque a coerência não é rigidez, é congruência. E ser congruente é aceitar o que sinto, sem me abandonar por isso. É manter o coração aberto, mesmo com medo. É respirar e dizer, ainda estou aqui. Essa presença, essa honestidade silenciosa, muda tudo. Meu campo responde, o mundo responde. E o que antes parecia distante, começa a se aproximar com leveza. Porque eu deixei o desespero e escolhi a coerência. Tem uma hora em que eu simplesmente falo, não por medo, não por necessidade, mas porque a minha alma transborda uma certeza tão grande que ela precisa se expressar. Eu falo com fé, falo com uma confiança que não grita, mas que vibra. E cada vez que faço isso, sinto como se o universo parasse por um instante para me ouvir, como se dissesse, agora sim, eu entendi. Eu demorei para entender que fé não era sobre palavras bonitas, era sobre frequência. Fé é o que vibra quando eu estou inteiro mesmo no caos. É o que pulsa quando tudo lá fora parece confuso, mas aqui dentro existe uma paz que não se explica. E quando eu falo a partir desse lugar, eu crio, eu manifesto, eu recebo. Sentir com clareza é outra chave, porque se eu só falo, mas não sinto, o campo se confunde. Mas quando eu sinto com o corpo inteiro, quando fecho os olhos e visualizo com verdade, minha energia muda, meu coração se alinha, meu campo se expande, e o universo se ajusta. Ele se organiza ao redor dessa vibração nova que eu estou emitindo. Mas o mais difícil, talvez, seja soltar. Soltar sem ansiedade, sem aquela sensação de e se não funcionar? Porque soltar exige confiança, exige entrega, exige um tipo de coragem que vem do coração. E toda vez que eu consigo soltar de verdade, algo mágico acontece. É como se o campo dissesse, agora você está pronto para receber. Soltar para mim não é desistir, é confiar tanto que não preciso mais controlar. Eu deixo que a vida me surpreenda, deixo que o invisível me alcance. E quase sempre, quando eu menos espero, acontece. Aquilo que parecia distante, impossível, improvável, vem com leveza, vem com perfeição. Falar, sentir, soltar, é um ciclo, um movimento interno que eu reaprendo todos os dias. Às vezes eu erro, às vezes eu travo, mas eu volto, porque já senti o poder disso. Já vi o impossível acontecer, já vivi o que antes eu só imaginava. E agora, eu não tenho dúvidas. Essa é a linguagem do universo. Hoje, antes de dormir, eu falo em silêncio. Falo como se já fosse real. Sinto com cada parte do meu ser. E solto, como quem confia plenamente. Não importa o tempo, não importa o como. Eu sei que já está vindo, porque o universo responde à vibração, não ao desespero. E eu escolhi vibrar presença. A frase que mais carrego comigo é simples. Eu já recebo. Ela me ancora. Ela me traz pro agora. E nesse agora, tudo começa a se mover. Não lá fora, aqui dentro. E esse movimento interno reorganiza tudo, porque o universo só pode entregar aquilo que eu já sinto como meu. E se tudo o que você quer já estiver aqui, só esperando você se alinhar? E se o universo nunca deixou de ouvir, mas apenas esperava você falar com clareza, com verdade, com vibração coerente?
Você consegue sentir a diferença entre suplicar e afirmar com fé? Entre desejar com medo e declarar como quem já sabe que é real? Hoje, você teve um vislumbre do que acontece quando a intenção se encontra com a emoção elevada, quando a mente solta o controle e o corpo vibra na certeza. Nada externo precisa mudar primeiro. A mudança começa dentro, e quando isso acontece, o universo inteiro se reorganiza em resposta. Então, por mais simples que pareça, lembre-se, não peça, fale com a alma, sinta como se já fosse real e solte. Se isso tocou você, se algo dentro de você despertou, eu te convido a voltar aqui todos os dias, porque essa frequência precisa ser alimentada. Se inscreva no canal, ative as notificações e volte sempre que precisar lembrar da força que mora em você.